Meus irmãos, boa tarde a todos, ou bom final de tarde a todos, ou bom início de a noite a todos vocês. Nós agora vamos nos reunir para ouvirmos a exposição das Escrituras. O sermão que eu vou pregar hoje vai dar continuidade ao capítulo 18 do livro de Gênesis, e hoje eu vou fazer a exposição dos versos de número 22 ao 33. Ou seja, nós estaremos encerrando hoje a exposição do capítulo de número 18 do livro de Gênesis. Então reúna todos os seus familiares, eu espero que vocês já estejam todos juntos, preparados, pegue sua Bíblia, se você assim também achar por bem, reúnam-se todos com algo que possa anotar, acompanhar o sermão, e assim então a gente possa estudar a palavra do Senhor neste momento e ouvir a voz dele. Eu gostaria de fazer a leitura do livro de Gênesis no capítulo 18, a partir então do verso de número 22 até o verso de número 33. A palavra de Deus diz assim, acompanhe a leitura. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não farei por amor dos 40. Insistiu: Não sei o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: Não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: Não se ire o Senhor se lhe falo somente mais desta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 10. Então, cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, nos versos 16 a 21, nós verificamos algumas ponderações dos pensamentos de Deus sobre seu amigo Abraão e a situação calamitosa que Sodoma e Gomorra se encontravam. Deus, aqui nesse contexto, nós vemos que Deus então ele se abre com Abraão sobre 2 assuntos. Primeiro, o castigo sobre Sodoma e Gomorra. E segundo, a preservação dos descendentes de Abraão do juízo vindouro de Deus, por meio então da sua aliança. As ponderações aqui sobre Abraão e a sua descendência, elas envolvem a preservação de um relacionamento íntimo e pactual. Mas as ponderações sobre Sodoma e Gomorra são como aqui um olhar de ira e indignação santa contra essas 2 cidades, como a gente pode verificar no verso de número 16. Veja que a paciência e a tolerância de Deus já estava se esgotando, ou podemos dizer em certa medida que já havia se esgotado. Mas é interessante ver que Sodoma e Gomorra, eles se tornam referência para futuras advertências que Deus sempre traria ao seu povo sobre não se afastarem da sua aliança. Por exemplo, quando você vai para Deuteronômio capítulo 29, mais precisamente o verso 23, você vai ver lá que Deus advertiu o povo de Israel, usando como exemplo o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Você pode verificar isso também quando o apóstolo Paulo, e aí o Novo Testamento também nos traz isso como exemplo,
quando o apóstolo Paulo ele advertiu os crentes de Corinto com a mesma história, o mesmo evento histórico que diz respeito a Sodoma e Gomorra lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Quando você vai para Isaías capítulo 1, é interessante, porque lá no verso 9, mais precisamente, e também lá no capítulo 3, também verso 9, Deus ele relembra a sua ira sobre aquelas duas cidades, quando ele está repreendendo o povo de Israel de forma muito dura. E ali ele vai chamar o povo de Israel de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra. Ou seja, o próprio Senhor Jesus também, ele usou como advertência a destruição de Sodoma como exemplo dos fins dos tempos. Você pode verificar isso lá em Lucas capítulo 17, os versos 28 a 32. Isto fica bem claro, meus irmãos, quando Deus, em suas ponderações, ele vai expressar exatamente este pensamento ao dizer consigo mesmo. Você vai observar isso a partir do verso de número 19, quando ele vai dizer ali no verso 19, eu escolhi para que ordenem os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Isto fica bem claro quando Deus, ele, em suas ponderações, vai expressar esse pensamento de que ele usa o evento que envolve o juízo dele sobre Sodoma e Gomorra com o intuito de advertir constantemente, veja, não apenas nesse momento histórico, mas constantemente por toda a história, por todas as gerações dos filhos da casa de Abraão, da descendência de Abraão, ou seja, da igreja do Senhor por toda a história, sobre o fato deles não se desviarem dos caminhos do Senhor, deles não se afastarem da aliança, dos termos da aliança que Deus fez com Abraão e também com toda a sua descendência. Nós já vimos que o relacionamento entre Deus e o seu povo, então, é de uma amizade aqui íntima. Mas a base desta amizade, meus irmãos, é o pacto da graça, e os termos desse pacto eles não podem ser quebrados. É um pacto, ou a gente pode usar essa expressão pacto para se referir exatamente de forma prática a essa amizade que tem como base a verdade e a justiça de Deus. Porque se nós andarmos na verdade e na justiça como Abraão andou, então nós seremos amigos de Deus, como também Abraão foi considerado amigo de Deus. E o próprio Senhor Jesus foi quem disse isso de forma muito clara a nós, quando ele mesmo declarou o seguinte: se me amais, veja isso lá em João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. É uma expressão de amizade ali, íntima e pactual. Talvez você já tenha ouvido aquela expressão, aquele ditado, que quem avisa amigo é, e em certa medida esse ditado ele expressa um pouco do que significa essa ideia de amizade verdadeira. Amigos de verdade sempre advertem uns aos outros sobre perigos deles se desviarem para a mentira, considerando que o aviso e as advertências de Deus, eles sempre serão o seu povo de forma graciosa, e eles sempre serão importantes para livrar o povo de Deus da morte. Veja que no Pacto da Graça há uma palavra-chave que é muito usada por Deus na sua lei, que é a palavra não. E não é uma palavra importante, fundamental para nós cristãos, porque através dela Deus nos livra do perigo da morte. O que Deus tem aqui em se referir a nós como sendo nós o seu amigo, é que nós ouçamos os seus avisos. E agora nós vamos entrar exatamente nessa última sessão, quando nós temos Abraão como este amigo também íntimo do Senhor, em dirigir-se ao Senhor. Ele vai usufruir desta amizade pactual que Deus fez com ele, e ele então vai ter uma conversa íntima e franca com Deus sobre o que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Com base então nisto, rapidamente eu quero que você relembre o que até agora nós vimos nestes versos. Por exemplo, do verso 1 até o verso 8, nós temos aqui um amigo visitando e sendo recebido por outro amigo. Dos versos 9 a 15, nós temos um amigo trazendo uma boa notícia e ajudando seus amigos a não perderem a confiança na verdade, na justiça e na graça de Deus. Dos versos 16 a 21,
nós temos também um amigo dizendo a verdade para outro amigo, para o livrar da morte, ele e toda a sua descendência. E agora, dos versos 22 a 33, nós temos uma conversa íntima e franca entre Abraão e o Senhor, como dois amigos verdadeiros. E do que é que se trata essa conversa? Veja que após receber a notícia de que iria acontecer com Sodoma e Gomorra, Abraão então ele deseja expor suas indagações, expor as suas réplicas, expor as suas preocupações sinceras, francas, no que diz respeito a este evento que Deus havia anunciado. Você deve se lembrar que no início da exposição desse capítulo, quando eu havia dito sobre aqui o motivo da visita do Senhor a Abraão, você deve se lembrar que o seu propósito era dar duas notícias, uma boa e outra ruim. Com a boa notícia envolvia o nascimento de Isaac e a preservação da sua descendência. Mas a má notícia era a destruição de Sodoma. E essa má notícia foi dada ainda quando os dois anjos estavam com o Senhor e com Abraão, lá no contexto dos versos 16 a 21, que foi o sermão passado. No verso 22, então, começando aqui já a exposição do texto, no verso 22 é interessante ver que os anjos, eles seguiram em obediência à designação de Deus, para que eles viessem então verificar, constatarem, como também obedecer a palavra de Deus quanto ao que iria acontecer com Sodoma e Gomorra. Se você pode ver dentro do contexto, aí no verso 21, quando Deus pondera em seu coração, ou nos seus pensamentos, Deus pensando, e obviamente ele disse isso depois aos anjos, ele vai dizer: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Mostrando que Deus age como um juiz que é justo. Agora veja que dentro desse contexto, nós temos aqui o fato de que Abraão ele não saiu de perto do Senhor. Ele permaneceu ali até que os anjos seguissem para Sodoma. Eu imagino que Abraão ele estava ansioso para ter aquela conversa franca com o Senhor sobre o que estava para acontecer com aquelas duas cidades. E obviamente, meus irmãos, precisamos considerar o fato de que Ló, o sobrinho de Abraão, estava morando ali. E também isso implica nas preocupações que havia com o seu sobrinho e com a casa dele. Mas é interessante vermos aqui que em situações tensas, difíceis e delicadas, o que a palavra de Deus nos orienta não é se afastar do Senhor, mas é nos aproximarmos dele, é não sair da presença dele, como Abraão, aquele permaneceu na presença do Senhor. Como que é propício aplicarmos esta verdade quando nós nos encontramos temerosos diante de situações tensas e delicadas, especialmente a que nós estamos passando no nosso país? Eu creio que você está tendo a mesma sensação ou impressão que, ao perceber que não sabemos quem realmente, em meio a toda essa tensão, quem é que está falando a verdade sobre o que está se passando no mundo e também no nosso país. Agora pare e pense um pouco, e até aqui no momento nós verificamos que em toda essa situação em que nós estamos envolvidos não há respostas concretas, conclusivas, 100% conclusivas sobre o problema que envolve esta pandemia. Os políticos eles estão intempestivamente se degladiando uns com os outros, e à medida que o tempo vai passando, parece que isso tudo tende a piorar e querer seguir para um caos, seja ele provocado pelas pessoas ou não. A pergunta que eu faço diante disso é: por que Deus tem permitido que isso aconteça? É interessante ver que Deus fez Abraão ser uma testemunha ocular da destruição daquelas duas cidades. E a reação de Abraão, meus irmãos, não foi de ficar inerte ao que ele ouviu do Senhor, mas foi de preocupação, tristeza, angústia. O que é um sentimento legítimo, natural de um crente, que obviamente deseja que a graça de Deus ela venha alcançar o coração dos pecadores. Ser testemunho ocular de uma tragédia é algo terrível. E em certa medida, nós podemos dizer que o desespero e a dor destas tragédias, elas são compartilhadas. E eu vejo que isso está acontecendo conosco também. Nós estamos testemunhando, em certa medida, envolvidos em uma situação calamitosa onde pessoas estão morrendo, estão sofrendo pelo mundo e também no nosso país. E isto nos deixa alarmados, nos deixa impotentes. Mas por que Deus faz isso?
Em primeiro lugar, meus irmãos, porque ele está nos julgando. Todos, inclusive os crentes, também são julgados pelo Senhor para que tenham temor, um temor santo diante da manifestação da sua justiça. Deus quer que testemunhemos a sua ira contra os ímpios, para que sejamos constrangidos também dos nossos pecados de forma muito séria. Em segundo lugar, porque Ele quer que você não confie em homens, que você não busque segurança e esperança em homens, porque eles também estão perdidos. Os nossos governantes e políticos estão se degladiando porque eles não sabem o que fazem, não sabem o que concluem. Não há sequer concordância e unanimidade sobre os tipos de medicamento, o que se deve fazer, que tipo de tratamento ser feito para combater o coronavírus, porque realmente não há respostas contundentes para isso e os cientistas, médicos, profissionais da área da saúde, eles estão impotentes diante dessa situação. E Deus faz isso no intuito de que os seus filhos, aqueles que são chamados seus amigos, o povo dele, não espere respostas da parte de homens. Homens não podem fazer nada diante de situações impotentes e terríveis como esta. Mas ele aqui nos lembra que nós devemos estar na presença do Senhor, confiar somente no Senhor e buscar em oração ao Senhor e ter com Ele uma conversa franca e íntima sobre essas terríveis notícias que nós recebemos. Ele quer que você saiba que o coronavírus foi enviado por Ele para que você se conforte nele e não em você mesmo. Quando nós seguimos então para o verso de número 23, ele inicia então aqui a sua conversa com uma indagação, quando ele vai perguntar o seguinte: destruirá o justo com o ímpio? Nessa pergunta curta e grossa de Abraão, ele está aqui questionando sobre dois temas: justiça e graça. Observe isso, quando ele diz: destruirás o justo com o ímpio? Ele trata da justiça do Senhor e ao mesmo tempo ele indaga sobre a graça de Deus. Como essas duas coisas se harmonizam no meio de todo esse caos? Isso aqui nos ensina que em todos os assuntos, sejam quais forem os temas, os crentes sempre devem conversar, estudar, meditar, pensar entre si sobre estes dois temas. Seja qual for os motivos das nossas reuniões, debates, encontros, seja em qualquer ambiente ou situação, graça e justiça eles devem permear e centralizar a nossa cosmovisão de mundo em tudo que nós pensamos, falamos e fazemos. E este é um momento muito oportuno para lembrar exatamente disso. Quando Deus nos ensina em que algumas vezes e de forma chocante a não nos distrairmos com frivolidades, com futilidades do mundo. O momento que Deus tem nos dado para testemunhar esse julgamento dele é para ficarmos incomodados e não inertes, distraídos com a sutileza do mundanismo dos nossos tempos. E meus irmãos, Satanás tem usado toda essa situação em nos provocar a distração, para nos afastarmos da presença do temor a Deus e da seriedade. E ele usa o entretenimento para isso. Quando, então, isso nos revela que a nossa geração é uma geração de crentes fracos, porque caem facilmente nessa cilada de Satanás, do entretenimento, do comodismo. E o Senhor tem nos arrazoado nesses últimos dias ao temor e à meditação da sua justiça e também da sua graça, para que levemos mais a sério o que diz respeito à vida cristã. Contudo, me chama a atenção aqui no verso de número 23, o preâmbulo dele, quando diz que Abraão, antes de falar, que ele se aproximou do Senhor. E esta aproximação, ela expressa uma ansiedade sobre o questionamento aqui a ser feito. O verbo aqui indica que Abraão ele estava tão perto que provavelmente ele estaria ali bem próximo ao rosto do Senhor, à face do Senhor, em sinal de agitação, talvez ali sussurrando em agitação do seu coração. E qual poderia ser o motivo desta agitação na sua alma? Primeiro, só o fato de saber que duas cidades vizinhas ali seriam destruídas já era motivo suficiente para provocar no coração dele temor e preocupações. E aqui me deixa usar uma ilustração. Vamos supor que Deus aparecesse para você e lhe dissesse que os Estados Unidos e a China seriam destruídos por ele.
Considerando, meus irmãos, que a nossa economia depende desses dois gigantes do mundo e que se eles fossem destruídos, todo o restante do mundo entraria em colapso geopolítico, social e econômico. Veja, a preocupação de Abraão, obviamente, vai além desses problemas e crises de ordem econômica e política, já que Sodoma e Gomorra, a gente precisa reconhecer e considerar isso, eram cidades importantes, e cidades que, por causa da sua prosperidade naquela época, as outras cidades ali naquela região dependiam da prosperidade e da estabilidade de Sodoma e Gomorra. Mas veja que a preocupação de Abraão era a condição espiritual daquelas pessoas. E Abraão, como um homem comum e crente, que naturalmente se preocupa com todas estas questões aqui que eu mencionei antes, mas ainda assim também ele é levado a ser impelido na sua oração em interceder por aquelas pessoas, como o nosso Senhor Jesus nos ordena fazer lá em Mateus 5, verso 44. Que enquanto ainda há tempo, enquanto ainda é possível, nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem, ou seja, orar pelos inimigos do Evangelho. Desejar a salvação dos nossos inimigos é aqui então uma ordenança bíblica e deve ser obedecida por dever de consciência com base na justiça e também na graça de Deus. Veja que a preocupação de Abraão nesse primeiro ponto envolve então uma compaixão, uma expressão de misericórdia pelo que estaria para acontecer com aquelas duas cidades. E aqui nós temos um crente tendo o discernimento de entender e de compreender a dimensão do que vem a ser a seriedade do juízo de Deus sobre um povo. E é isso que move o coração dele e o temor dele diante do que estava para acontecer. Mas a segunda preocupação de Abraão envolvia uma família em especial, que era a família de Ló também. Ele não era apenas o seu parente, a gente já viu isso lá no capítulo 13 e também no capítulo 14. Mas Ló era um irmão em Cristo de Abraão. Ló, a gente sabe que ele era fraco na fé por ter sido levado pela cobiça, o orgulho, por não ter aprendido a lição quando ele se viu envolvido em uma severa disciplina do Senhor. Quando Abraão, com aqueles 300 homens dele, resgatou do cativeiro dos 4 reis do Oriente, e mesmo assim, Ló continuou nas campinas do Jordão. Mesmo com esse histórico, Ló era crente como Abraão também era. Ele era também parte da aliança com o Senhor. Mas aqui há de se considerar que a permanência de Ló nas campinas do Jordão, que ficava ali na cidade de Sodoma, era um longo processo e também duro processo disciplinar que Deus havia submetido a Ló. Ló era um desses crentes teimosos, repreensíveis, ou seja, passivos de repreensão a todo momento. Mas veja que Abraão, ele se volta exatamente à situação também do seu sobrinho e da sua casa, exatamente por considerar que ele era um homem crente no Senhor Jesus. Abraão aparece aqui como um tipo de mediador ou intercessor diante do Senhor. E o que pode nos indicar aqui também um apontamento para o papel mediatório de Cristo a nosso favor diante de Deus. Se me permite observarmos dentro desse contexto, lá Romanos capítulo 5. Olha o que nos diz Romanos capítulo 5, sobre exatamente a nossa posição no papel eficaz de mediação de Cristo, quando ainda, o texto vai nos dizer lá, ainda éramos inimigos do Senhor, éramos como ímpios na presença do Senhor. Olhe bem o que o texto vai nos dizer sobre a eficácia da mediação de Cristo Jesus, intercedendo por ímpios, intercedendo por inimigos. Quando aqui a partir do verso de número 6 ele vai dizer: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Ou seja, o texto está nos dizendo claramente que a intercessão de Abraão também se voltou, não apenas para Ló, mas se voltou também no desejo de que aquele povo ouvisse a pregação do Evangelho e se arrependesse dos seus pecados, para que então aquele povo não viesse
receber o juízo de Deus sobre eles. Abraão, com sinceridade de coração, ele não queria testemunhar aquela tragédia. É um sentimento de um crente que está levando a sério o Evangelho e as palavras do seu Deus. E da mesma forma como nós devemos nos portar no que diz respeito a isso. Quando aqui nós somos ensinados, meus irmãos, que é propício e oportuno ficar na presença do Senhor, intercedendo e também desejando a salvação dos ímpios, até que isto fique claro para nós quando não há mais como orar por eles. Há situações em que Deus nos diz que nós não devemos mais orar por eles. Há um limite para isso. E quando isso chega, meus irmãos, isso é motivo de muito temor. Isso é motivo de muita e profunda tristeza. E o nosso coração ficar em luto, em chorar, e desesperado pedindo a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. E diante disso, há uma coisa aqui muito importante, quando nós somos lembrados de que Abraão, ele havia se aproximado de Deus no intuito de exercer esse papel de mediação. Quando nós somos lembrados também que na presença de Deus, Cristo também, ele é aquele que entrou no Santo dos Santos e não saiu mais, porque o Senhor se agradou dele. Cristo é aquele que entrou na presença de Deus Pai como o ofertante e ao mesmo tempo como também sendo a oferta para a expiação dos nossos pecados. E veja que o Pai se agradou do seu Filho e agora Cristo está à direita de Deus Pai, intercedendo constantemente por nós, que ainda tem de sofrer as perversidades e as iniquidades deste mundo. Diante disso, meus irmãos, Abraão ele apresentou alguns argumentos sobre suas preocupações em relação ao que estaria para acontecer ali. O primeiro argumento é com relação ao caráter de Deus, quanto também à sua justiça e à sua graça. Quando aqui ele volta de novo à pergunta do verso 23, quando ele pergunta: destruirás o justo com o ímpio? Então veja que na continuidade do seu argumento, no verso de número 24, olha o que ele vai perguntar. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Então, ainda no verso de número 25, ele continua dizendo: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Veja, no verso 24 é usada aqui uma estatística, digamos, hipotética por parte de Abraão, porque ele sabia que em Sodoma e Gomorra só havia ali uma família de crentes. Então veja que ele usa o número 50, e o número 50 aqui possivelmente representava a ideia da metade da população de uma pequena cidade ou de uma vila. Era comum que as vilas ou que os acampamentos tribais eles tivessem em média entre 100 e 150 pessoas em lugares pequenos. Então veja que é como se Abraão perguntasse: Deus, se a metade da população destas duas cidades fossem formadas de justos, de crentes e piedosos, mesmo assim o Senhor destruiria todos eles sem considerar os que são fiéis a Ti? Inclusive, veja no verso 25 a ousadia de Abraão ao argumentar essa ideia de ousadia. Permite-me aqui um adentro. A ideia de ousadia é exatamente isso que expressa o papel de um mediador. Ele é ousado. Ele se achega à presença daquele que pode resolver a situação de calamidade e miséria de alguém, e ele ousadamente toma a iniciativa, uma ousadia santa aqui. Mas a ideia é essa, de que ousadamente ele entra à presença do Senhor. E então, lá ele argumenta com base no caráter de Deus, quando ele vai dizer: o Senhor não é o justo juiz de toda a terra. Como então poderia destruir uma cidade ímpia sem considerar que ali residem os justos? É muito importante considerarmos nesta argumentação a sutileza e a piedade de Abraão ao considerar que Deus ele não era injusto, mesmo que ele estava apelando para a justiça de Deus. No verso 25, ele vai dizer: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se fosse o justo igual ao ímpio, longe de ti. Ou seja, ele não duvidava ou questionava o caráter de Deus.
Pelo contrário, meus irmãos, ele sabia e ele conhecia, ele confiava no caráter justo e santo do Senhor. Ele na verdade, aqui é instigado em seu coração a agir como um intercessor que conhece intimamente quem é o seu Deus. Um amigo que conhece o caráter do outro. Ele sabe, ele pode confiar nesse amigo por conhecer a sua índole. Agora veja que o segundo argumento de Abraão se baseia na sua própria condição humana na graça de Deus. Quando nos versos 27 e 28, olha o que ele nos diz. Verso 27, disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? E o Senhor respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Observe que nesse contexto Abraão argumentou dizendo, eu não passo de pó e cinzas. E aqui nós somos lembrados que ele usa esse argumento com base em Gênesis capítulo 3, verso 19, quando lá vai dizer, o Senhor diz a Adão, tu és pó e ao pó tornarás. Em outras palavras, Abraão está dizendo, Senhor, eu não tenho mérito algum diante de ti. Abraão aqui ele reconhece a sua condição de pecador, a sua pecaminosidade e do fato de que por causa disso é imerecido estar na presença do Senhor, ele só estava ali por causa da graça de Deus. Isso aqui nos revela algo muito importante sobre a condição de Abraão como um tipo de mediador que aparece aqui, em contraste com o nosso Senhor Jesus. Veja que ele não poderia interceder perfeitamente por si mesmo e muito menos pelos justos na terra, como também, mais ainda, meus irmãos, muito menos, na verdade, ele poderia ter alguma eficácia ou autoridade para mediar em favor daqueles ímpios que estavam ali em Sodoma e Gomorra. Interessante verificar que, em contraste com isso, Jesus Cristo se apresentou ao Pai como sendo um intercessor perfeito, quando inclusive lá em João capítulo 17, dos versos 2 ao 5, nós temos ali a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Então eu peço também que você abra sua Bíblia nesse texto, dos versos 2 ao 5. Olha o que o nosso Senhor Jesus vai dizer ali. João capítulo 17, verso 2 até o 5 diz, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E Jesus está falando dele mesmo. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse um mundo. Olha aqui, veja como que Jesus Cristo ousadamente se coloca diante do Pai, e ele aqui, quando o que ele diz ousadamente diante do Senhor e as palavras que são ditas por Abraão. Veja, Abraão aqui se mostra um intercessor falível, um intercessor que ele dependia também da graça de Deus. Enquanto que Jesus, ele aparece aqui como um intercessor perfeito, um intercessor aqui que ele ousadamente diz, primeira coisa que ele demonstra aqui, que ele é o perfeito mediador, e segundo lugar, que ele vai pedir ao Pai, Pai, me glorifique, como assim também eu te glorifiquei aqui na terra, obedecendo o que o Senhor me mandou fazer. Então observe que, ao mesmo tempo Abraão humildemente reconheceu que só Deus era o juiz sobre toda a terra, ao mesmo tempo que o nosso Senhor Jesus, ele se refere à sua própria autoridade e à sua própria glória como o mediador perfeito entre Deus e os homens. Isso nos mostra que Abraão reconheceu que cabia apenas a Deus decidir quem seria salvo e quem seria condenado. Aqui nós aprendemos sobre a soberania de Deus na manifestação da sua justiça e da sua graça. Não depende do homem ele ser salvo, mas depende unicamente da vontade de Deus, sendo ele justo e também sendo ele gracioso. Só Deus é quem tem poder em convencer o coração do homem, e não o homem pode por si só querer e pela vontade dele ele se livrar da sua condição de miséria e calamidade por causa dos seus pecados. Ninguém pode por si mesmo se livrar da ira e do juízo de Deus. Ele é o santo juiz que tem autoridade
para dizer quem é salvo e quem não é salvo. Isso aqui é interessante ver que a ousada piedade de Abraão, quando ele considera a possibilidade dos justos que estão entre os ímpios, mesmo que eles sejam uma minoria, mas eles ali são de alguma forma influência sobre aquela sociedade, e que é ímpia, corrompida. Agora, o terceiro argumento de Abraão é apelativo aqui quanto à sua angústia em relação à paciência e à longanimidade de Deus. Veja o que nos dizem os versos 30 e 31 de Gênesis capítulo 18. Versos 30 e 31, olha o que ele nos diz aqui. Insistiu, Abraão insistiu: não se ire, Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. E agora o verso 31. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Agora olha o verso 32, que completa o raciocínio. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura ali houver 10. Ele está usando um número mínimo aqui. Qual é a intenção desses argumentos de Abraão com o Senhor? Veja que Abraão não estava tão preocupado com os efeitos econômicos, políticos e sociais que viriam abalar a vida de muitas pessoas que dependiam de Sodoma e Gomorra. Também não estava preocupado com o que poderia acontecer com os justos, enquanto aqui o que visualizaria também um livramento físico dos filhos de Deus, até porque nós precisamos considerar que quando Deus ele traz um julgamento geral a uma nação ou a um povo, veja, todos são submetidos a esse julgamento, sejam justos ou ímpios. A gente está vendo isso nesses últimos dias. O coronavírus também tem afetado diretamente pessoas que são crentes. Nós ficamos sabendo algumas semanas atrás que um pastor, irmão nosso em Cristo lá na Escócia, faleceu de coronavírus. Meus irmãos, todos são julgados pelo Senhor, todos estão envolvidos nesse processo. E aqui, obviamente, é isso que está acontecendo nos nossos dias e também nestas últimas semanas. Há um julgamento geral da parte de Deus a diversas nações e povos, e em particular um julgamento aplicado à nação brasileira. Tanto os crentes como os incrédulos, eles estão submetidos a esse mesmo julgamento. E Abraão aqui também não estava preocupado se aquela destruição poderia ser evitada, ou se de repente Deus estava sendo prematuro demais em trazer um juízo determinante sobre Sodoma e Gomorra. O que, em geral, isso nos leva ao modo como muitas vezes nós, pecaminosamente, encaramos a ideia de justiça e castigo da parte de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, nós conhecemos e até afirmamos crer que Deus, por diversas vezes na história, sempre visita o mundo com castigos temporários históricos. Mas quando estas coisas são iminentes a nós, é interessante ver como que nós reagimos. Nós tendemos a pensar por medo, temor, porque não querem ser parte desse processo. Nós tendemos a pensar que Deus está sendo prematuro, exagerado, tempestivo, e alguns chegam a dizer atrevidamente que ele está sendo irresponsável com vidas humanas, que ele não é justo. Isso é curioso porque as pessoas em geral pensam que o mal não merece juízo. Nós queremos procrastinar, atrasar ou, se possível, adiar, cancelar os planos justos de Deus sobre a humanidade. A gente está vendo isso muito, muito claramente há muitos anos. E como que a mentalidade de esquerda, por exemplo, mentalidade liberal, libertina ao seu extremo, tem provocado um processo de mudança de interpretação ou de inversão de valores, o conceito de justiça na nossa sociedade. Quando se ameniza ao máximo a situação, por exemplo, de pessoas que cometem crimes, em vez de elas serem punidas ao rigor e adequadamente pelo crime que cometeram, receberem realmente o que elas merecem, retributivamente, é amenizado a situação delas pelo conceito de direitos humanos, da preservação da dignidade humana. E em tudo isto, meus irmãos, nós somos repreendidos pelo Senhor lembrar que quando Deus realmente manifesta eminentemente um julgamento sobre uma nação, sobre o povo ou sobre uma igreja local,
sobre nós ou sobre a nossa casa. Nós não devemos dizer que Deus está sendo injusto. Mas Deus é justo em manifestar tudo o que Ele deseja para perfeitamente nos julgar e nos tratar com relação à necessidade de arrependimento dos nossos pecados. Agora veja que a preocupação de Abraão se concentra em apenas uma situação. E isso é justo. A influência fermentadora dos justos sobre a terra. Ou seja, a possibilidade de ter crentes o suficiente para permanecer ali naquelas duas cidades e influenciar ao máximo aquelas pessoas ao arrependimento dos seus pecados. Esse era o desejo de Abraão quando ele coloca essa estatística hipotética. Se fosse 50, 45, 40, 30, 20 ou quem sabe só 10, que é um número mínimo. 10 é um número muito pequenino. É a ideia de algo que é quase que insignificante. E nesse sentido, veja que isso está ligado à partida dos dois anjos, que eles seguiram para Sodoma e Gomorra, ou seja, ainda dá tempo que um número suficiente de justos possam persuadir ao máximo aqueles pecadores ao abandono dos seus pecados, para que a tempo o Senhor poupe a vida deles. Note que Abraão soube aproveitar a liberdade graciosa que Deus lhe deu. E ele não se cansou de argumentar com base sobre o papel dos justos no mundo. De 50 ele foi para um número mínimo que é 10. 10 justos em um lugar como Sodoma e Gomorra. E que a pergunta de Abraão, em resumo, é a seguinte: quantos justos é suficiente? Quantos justos é razoável para que o mundo tenha a oportunidade de ouvir o Evangelho antes que venha o juízo do Senhor? Veja que Abraão, em cada argumento, ele vai dizer: eis que me atrevo a falar ao Senhor. Por exemplo, no verso 30, ele vai dizer: não se ire, Senhor, falarei ainda. E lá no verso 32, mais insistentemente, ousadamente, quando ele vai dizer: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Ou seja, Abraão considere aqui, meus irmãos, a paciência, a longanimidade e a misericórdia de Deus por amor ao seu povo. Isso nos leva a um ponto fundamental sobre um dos papéis da igreja no mundo. Os justos, meus irmãos, são como fermentos da graça de Deus, como também da justiça de Deus, onde quer que eles estejam. A prova disto está no fato de que Deus, ele ainda não teria destruído Sodoma e Gomorra enquanto Ló e a sua família estavam ali. Por amor aos seus filhos que sofrem por causa da iniquidade que o mundo se volta contra eles e que eles também estão inseridos, Deus não consome de uma vez por todas todo mundo por causa dos seus filhos nesses lugares. Enquanto Noé e a sua casa não entraram na arca e aquela porta foi fechada, Deus não destruiu o mundo com o dilúvio. Enquanto houve apenas um remanescente em determinados lugares onde Deus ainda estava ali já com a sua paciência esgotada, é sinal de que ali manifestava-se esperança e graça em meio a uma pandemia de idolatria, perversidade e violência. Se me permite aqui lembrar que, meus irmãos, não há nada mais terrível, não há nada tão terrível, algo que é muito mais nocivo do que a pandemia do coronavírus, que é a pandemia da idolatria, do paganismo, da perversidade, da violência e da imoralidade no meio de um povo. E é isso que Deus tem nos mostrado nos nossos últimos dias. O carnaval, meus irmãos, como exemplo para que vocês entendam isso comparativamente, o carnaval, meus irmãos, foi uma pandemia muito mais terrível do que é a pandemia do coronavírus. O carnaval nada mais é do que o juízo de Deus sobre uma nação, entregando eles ao seu próprio coração insensato, pervertido. E mais do que isso, nós deveríamos considerar a tamanha gravidade e a seriedade do momento em que nós devemos temer ao Senhor, quando inclusive igrejas evangélicas também se associam a isto, com a justificativa de que estão ali evangelizando pessoas, sendo que eles deveriam se separar destas coisas. É exatamente o cenário do que envolve Ló, sua família, em meio a uma Sodoma e Gomorra. Quantas famílias que insistentemente eles ainda estão adormecidos no seu coração
em não perceberem que talvez estão em determinadas igrejas, que elas não são mais igrejas puras, mas são como estar em Sodoma e Gomorra. Quantos chefes de família, homens, que deveriam considerar a possibilidade de sair de determinadas igrejas da qual ele é membro, de ter que ir embora dali, como disse o nosso Senhor Jesus aos seus discípulos, vá, pegue suas sandálias, bata a poeira das sandálias e vá embora. E procure ir para o lugar onde realmente a palavra do Senhor é seriamente pregada, ministrada. Quantos ainda estão adormecidos porque ainda estão iludidos dentro de igrejas que na verdade não passam de Sodomas e Gomorras? Considerando tudo isso, meus irmãos, ainda assim, veja o quanto isso é importante sermos lembrados de que apesar de tudo isso, Deus, ele só não destrói e consome com o seu fogo de juízo determinadas igrejas locais, determinadas cidades, determinados povos e nações, porque ainda há justos, mesmo que apenas um único justo esteja ali. Enquanto uma igreja local afundada em pecados gravíssimos e escandalosos, e que é contumaz e rebelde nestes pecados gravíssimos e escandalosos, mas se ali houver um, ou 2, ou 10 justos, significa que ainda a graça de Deus, nem que seja por uma pequena medida, ainda tem atuado de modo a preservar por um tempo, preste bem atenção nisso, por um tempo, a oportunidade de ainda ouvirem a palavra de Deus para arrependimento dos seus pecados. Isso aqui nos ensina a levar a sério, levar mais a sério, cada detalhe da sua rotina de vida e a rotina de vida também da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Cada passo, cada movimento, cada respiração, cada milésimo de pensamento, cada desejo, uma palavra que seja o que você lê, o que você ouve, o que você compra, o que você vende, com quem você fala, o que você tem escutado de conselhos, de opiniões. Tudo nesta vida é motivo de considerarmos a seriedade do nosso papel no mundo caído como Igreja de Cristo. As coisas mais simples, meus irmãos, do nosso cotidiano podem revelar se você tem ou não levado a sério as advertências do Senhor sobre o que está acontecendo no mundo. Você não deve temer a pandemia, mas você deve temer a Deus e levá-lo a sério quando Ele nos manda uma pandemia como sinal de um julgamento sobre todos nós. Você não deve temer as catástrofes e as crises em potencial que podem gerar o caos no nosso país e no mundo, mas você deve temer aquele que entrega o mundo ao caos e às catástrofes para nos advertir sobre os nossos pecados e a necessidade de arrependimento. A questão de Sodoma e Gomorra não era apenas o nível da gravidade dos seus pecados, mas era a sua indisposição e rebeldia irreversível ao arrependimento desses pecados. A cidade de Nínive, que era a capital do Império Assírio, era tão iníqua e pervertida quanto Sodoma e Gomorra. Nem sequer, meus irmãos, é interessante lembrarmos disso, nem sequer lhes pertencia ao povo da aliança como os israelitas, mas bastou um justo, apenas um crente que nem pertencia àquela cidade, um homem impiedoso e que naquele momento não estava tão piedoso assim, porque ele não queria ouvir e obedecer o que Deus havia mandado ele fazer. Mas ele está ali, ele chega naquele lugar e anuncia a pregação da palavra. Ele deveria dizer que o povo deveria se arrepender dos seus pecados, mas ele diretamente só fala da segunda parte. Ele vai dizer: dentro de 40 dias a cidade de Nínive será destruída por causa dos seus pecados. E Deus usa essa pregação de Jonas para que todo o povo de Nínive, assírios, gentios, no período da antiga aliança, homens que eram pagãos, idólatras, pervertidos, tanto quanto os sodomitas, eles se curvam diante do Senhor, levam a sério o que o Senhor falou com eles. E até os animais foram submetidos a jejuns, a arrependimento dos pecados dos seus donos. Até os animais tiveram que parar de fazer tudo o que estavam fazendo. E toda a cidade de Nínive, do rei
até os mais pequenos de todos os súditos daquela cidade se submeteram a jejum e oração, se humilhando diante do Senhor. E eles se arrependeram dos seus pecados e o Senhor poupou aquele povo. Ao mesmo tempo, e é interessante isso, que em Ezequiel, lá no capítulo 16, é descrito com muita precisão e clareza a condição deplorável que a igreja do Senhor na Antiga Aliança se encontrava. E ele começa lá no capítulo 16 do livro de Ezequiel. Abra a sua Bíblia, por favor, e eu gostaria agora de rapidamente observar isso com você. Esse texto é extremamente oportuno aqui no que nós estamos tratando. Observe, por exemplo, que lá no capítulo 2, olha como é que ele descreve inicialmente a condição do povo de Israel, quando ele diz: Filho do homem, faz conhecer a Jerusalém suas abominações. Quando ele vai dizer também no capítulo 3, qual é a origem do povo de Israel? Qual é a origem da cidade de Jerusalém, antes de que ele se tornasse o povo escolhido do Senhor? Ele vai dizer: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Lembre-se, Abraão era da cidade de Ur dos Caldeus. E a terra onde eles habitaram pertencia realmente aos cananeus. Vocês procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. Uma referência clara de que eles vieram de nações pagãs e idólatras. Eles não eram de uma linha pura, de uma linha espiritualmente santa, perfeita. Quando você vai, por exemplo, para ali o contexto do verso 5, quando lá no verso 5, Deus vai dizer que ninguém tinha pena e compaixão de Israel. Todos tinham nojo de Israel por causa da sua deploração e pecaminosidade. Quando você vai para os versos 16 ao 29, quando ali Deus denuncia os pecados gravíssimos de idolatria, feitiçaria, paganismo, perversão sexual, e até mesmo quando eles entregavam suas filhas e seus filhos para sacrifícios humanos, imitando os povos pagãos que faziam as mesmas atrocidades. A que ponto o povo de Israel chegou? Que foi chamada a igreja do Senhor na Antiga Aliança. Quando você vai, por exemplo, para o verso 30, onde ali no verso 30 Deus vai dizer a eles, olhe bem o que Deus diz a eles: quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, fazendo tu todas estas coisas só próprias de meretriz descarada. Quando você vai para o verso de número 35, lá no verso 35, Deus chama a sua igreja, a quem ele tanto ama, de prostituta. Quando lá ele vai dizer, portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Quando você vai para o verso de número 46, lá no verso 46, Deus vai comparar e retratar a rebeldia e a insolência de Israel como sendo pior que a de Samaria e de Sodoma e Gomorra. O que nos importa nesse momento? Não é apenas a gravidade dos pecados que você e a sua família têm cometido contra Deus, mas é se vocês estão ouvindo e se sujeitando humildemente às advertências de um amigo, para que no dia da sua ira, antes que Deus se cale, não ouçamos a última palavra do Senhor contra nós, quando Ele vai nos dizer: satisfarei em ti o meu furor e os meus ciúmes se apagarão de ti. Aquietar-me-ei e jamais me indignarei. Ele diz isso lá no verso 42, de Ezequiel capítulo 16. Que não ouçamos essas palavras, meus irmãos. Porque quando Deus fala por uma última vez ao seu povo, é exatamente o que ele diz: eu estou farto de vocês e não mais ouvirei suas orações e não mais falarei com vocês através da minha palavra. Isso é um sinal de juízo e maldição sobre um povo, quando eles são irreversíveis no arrependimento dos seus pecados. Meus irmãos, que nestes últimos dias Deus venha nos mostrar e que entendamos que nós não estamos de férias coletivas como se tudo estivesse bem ao estarmos dentro da nossa casa. Mas entendamos que Deus ele está nos advertindo de que ainda há tempo de arrependimento dos nossos pecados, para que não ouçamos Deus dizendo a nós o que ele disse para o povo de Israel: julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima do furor e de ciúmes.
por fim. As respostas de Deus a Abraão aqui são claras e satisfatórias em nos ensinar sobre a dimensão e a eficácia da sua justiça e graça. Deus por 6 vezes, é interessante ver isso no texto, que Deus por 6 vezes respondeu a Abraão dizendo lá, seja 50, 45, 40, 30, 20 ou 10 justos. Se tiver apenas um, eu não destruirei aquela cidade por amor aos meus filhos que estão nela. E eu confesso, meus irmãos, que se eu estivesse no lugar de Deus nessa situação, eu teria perdido a minha paciência com Abraão. Quando Ezequiel passa a falar da salvação e a restauração do povo de Israel, algo aqui nos mostra qual é a intensidade, qual é a extensão do que envolve a graça de Deus e a sua justiça. Olha o que ele vai nos dizer lá a partir do verso 60 até o verso 63. Ezequiel capítulo 16. Veja bem isto. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos, e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas. Ele está falando aqui, essa é uma metáfora para lembrar de que o povo de Israel, por causa das suas abominações, estavam sendo comparadas como sendo parentes de Sodoma, Gomorra, Samaria, os assírios, os babilônicos. E ele agora está lembrando que a restauração como seria a restauração do povo de Israel. Permita-me voltar de novo a este ponto. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e as te dareis por filha, mas não pela tua aliança. Estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus. O que Deus nos ensina sobre suas respostas a Abraão é que a sua justiça e também a sua graça vão além do nosso modo de pensar o que vem a ser justiça e graça, meus irmãos. Muitas vezes nós somos soberbos quando nos deparamos com situações que nos revoltam, mas nós nos esquecemos de ponderar e refletir com base na justiça e na graça do Senhor sobre essas situações abomináveis que muitas vezes nós presenciamos ou testemunhamos. Eu digo isso porque aqui nós somos lembrados que não há espaço para soberba, orgulho, quando se trata da obra da redenção aos eleitos do Senhor do mundo. Deus pode tanto salvar os sodomitas, como Ele também salva Israel. Mas não apenas os sodomitas, os de Israel, alguns dentre eles também podem cair no opróbrio e no juízo de Deus. Deus tem nos julgado e ninguém estará isento do seu julgamento nestes dias. E que Deus, meus irmãos, nos julgue para a nossa redenção e purificação, mas nos livre da condenação à morte. Essa pandemia do coronavírus é apenas um pequeno aviso do Senhor aos seus amigos. O tempo ainda não acabou. Ainda há esperança, não apenas para os sodomitas e os ímpios, mas também e principalmente há esperança para você que é membro da igreja. Se você está em pecado, seja qual for a medida dos seus pecados, ainda há esperança e Deus lhe fala como um amigo. Então ouça o que o seu amigo adverte para que mais tarde, quando o tempo acabar, quem tiver de falar com você não será um amigo, mas será o justo e supremo juiz de toda a terra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que durante essa semana estas palavras do Senhor venham ao encontro do nosso coração com temor e tremor. Amém.